Você já sentiu que vive em uma engrenagem perfeita, mas que está sendo moído por ela? Temos antibióticos, entregas em 24 horas e segurança jurídica. Mas por que, no meio de tanto progresso, a ansiedade se tornou o ar que a gente respira? Em 1930, Sigmund Freud escreveu a certidão de óbito da nossa ilusão de felicidade plena. Ele chamou isso de Das Unbehagen in der Kultur, o mal-estar na civilização. Imagine um animal selvagem. Ele tem liberdade total, mas corre o risco de morrer de fome ou ser devorado a qualquer segundo. A civilização é o zoológico que construímos para nós mesmos. Trocamos a liberdade perigosa pela segurança vigiada. O problema? O bicho aqui dentro ainda quer rugir. Freud explica que nossa psique é um campo de batalha. De um lado, o id, nossos impulsos brutos, a busca pelo prazer imediato e a agressividade. Do outro, a civilização, que exige ordem, trabalho e renúncia. Para vivermos em sociedade, precisamos domesticar nossos instintos. A civilização nos diz: eu te dou proteção, mas em troca você precisa engolir sua raiva e esconder seu desejo. Esse é o contrato. O mal-estar é o imposto que pagamos por não sermos selvagens. Se na época de Freud o controle era externo, a polícia, a igreja, o pai, hoje o controle é digital. O trabalho moderno. Não somos mais chicoteados para produzir, mas nos autoexigimos uma performance infinita. O mal-estar hoje não é um medo da punição, é um medo da insuficiência. As redes sociais. Freud dizia que o homem virou um deus prótese. Com o celular, somos oniscientes e onipresentes, mas essas próteses nos pesam. A busca por curtidas é a prova de que nossa validação não vem mais de dentro, mas de um tribunal externo constante. A pergunta que Freud nos deixa não é como ser feliz, mas se é possível ser feliz dentro de um sistema que exige a repressão do que somos. A seguir, vamos entender como essa repressão se transformou em algo mais perigoso, o superego coletivo e a era do cancelamento. Para Freud, o preço que pagamos pela civilização não é apenas a renúncia ao prazer, mas o nascimento de um vigia interno, o superego. Ele é a voz que diz: você não pode, você não deve e, pior ainda, você não é bom o suficiente. O superego é a autoridade externa que nós engolimos e transformamos em autoagressão. É a culpa que sentimos, mesmo quando não fizemos nada de errado. Aqui está a grande atualização do conceito de Freud para 2026. Antigamente, o superego era alimentado pela religião ou pela moral da família. Hoje, ele se tornou coletivo e digital. A cultura do cancelamento é o superego em praça pública. Quando apontamos o dedo para o erro alheio com fúria, Freud diria que não estamos apenas buscando justiça, estamos descarregando nossa própria agressividade reprimida. Como não podemos ser selvagens, ganhamos o direito de ser cruéis em nome da virtude. O cancelamento é o prazer de punir sem sentir culpa. Freud falava sobre o narcisismo das pequenas diferenças, mas hoje vivemos a validação narcísica em escala industrial. A curtida não é apenas um botão, é um colírio para o ego que vive em constante estado de mal-estar. Se o mundo ao redor é caótico e o trabalho é alienante, eu busco no espelho digital a prova de que eu existo e sou amado. O problema? Esse amor dura o tempo de um scroll. É uma fome que nunca se sacia porque o ego busca no outro algo que ele perdeu em si mesmo, a autenticidade. Vivemos em um panótipo onde as paredes são de vidro e as câmeras somos nós mesmos. No mal-estar na civilização, Freud dizia que o sentimento de culpa é o problema mais importante do desenvolvimento da cultura. Hoje, trocamos a culpa pela exposição. Temos medo de ser pegos fora do personagem, de não estarmos performando a felicidade ou a militância perfeita. Estamos exaustos porque vigiar e ser vigiado o tempo todo consome a energia que deveríamos usar para viver. Se o superego coletivo agora dita as regras e o nosso narcisismo nos torna escravos da aprovação alheia, sobra uma pergunta: existe saída? Ou estamos condenados a uma infelicidade funcional? A maior crueldade da nossa era não é a tristeza, é a obrigação de ser feliz. Freud era um realista radical. Ele dizia que o plano da criação não incluiu o objetivo de que o homem fosse feliz.
A civilização nos vende a ideia de que se comprarmos o gadget certo ou fizermos o retiro certo, o mal-estar sumirá. Mas o mal-estar não é um erro do sistema, ele é o sistema. Freud via a vida como um cabo de guerra entre duas forças: Eros, a pulsão de vida e união, e Thanatos, a pulsão de morte e destruição. Na internet vemos isso claramente. Eros cria comunidades, compartilha arte, gera conexão. Thanatos gera o discurso de ódio, o desejo de ver o outro cair, a autodestruição pelo excesso de trabalho. O equilíbrio não é o fim da luta, é aprender a não deixar Thanatos ganhar todas as rodadas. Então, como sobreviver? Freud nos aponta a sublimação. Sublimar é transformar o impulso bruto em algo socialmente produtivo ou artisticamente belo. É transformar a raiva em esporte, a dor em poesia, a obsessão em ciência. Em vez de ser escravo do algoritmo ou do superego coletivo, a saída é entender os próprios limites. É trocar a felicidade histérica das redes pela infelicidade comum da vida real, que, ironicamente, é muito mais leve de carregar. Somos deuses próteses cansados. Carregamos o mundo no bolso, mas mal conseguimos carregar nossa própria mente. O mal-estar na civilização não é um livro pessimista, é um convite à honestidade. Talvez a gente pare de sofrer tanto quando aceitar que ninguém tem a vida perfeita que posta e que sentir um vazio de vez em quando não é um defeito de fabricação. É apenas o sinal de que você ainda é humano em um mundo que tenta te transformar em dado. E você? Onde sente o peso desse mal-estar no seu dia a dia? No trabalho, nas redes ou no silêncio do quarto? Vamos continuar essa análise nos comentários.